Não, gente da Rádio Bandeirantes, você está conosco pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo streaming no aplicativo Bandplay ou então em áudio e vídeo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pedro Campos, com destaque desta terça-feira. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Thaís? Bom dia para você, para o Cláudio, né? Depois dessas duas questões importantes que vocês trouxeram aqui, eu queria abordar com os ouvintes a festa que aconteceu ontem de comemoração de aniversário do PT, o Partido dos Trabalhadores. Uma das maiores siglas, né, da política brasileira e, sem sombra de dúvidas, é um momento que merece algum tipo de análise pela postura e também pelos personagens que foram ali ovacionados pela militância petista. Nós tivemos presentes no evento, claro, o seu líder máximo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que fez o discurso principal. Lula é o maior nome do PT, ninguém chega perto, né, da sua dimensão e da sua importância política dentro do partido, até porque ele, né, blinda outras possibilidades e lideranças de atingirem esse papel. Esse é o histórico que nós temos do presidente Lula, não deixar ninguém chegar ao seu patamar, até porque ao longo desses 43 anos de vida, a gente já viu muita coisa no PT, muitas pessoas que foram queimadas, gente que saiu descontente, gente séria, né, que acreditava nos ideais do partido e viu que o partido acabou rasgando e jogando fora muitos dos seus princípios ao longo da sua trajetória. Um dos nomes muito ovacionados desse encontro foi o de José Dirceu, que foi ministro do governo Lula, depois condenado por escândalos de corrupção. Ele que era tido aí, foi presidente do PT, né? Era tido como alguém que poderia ser o sucessor de Lula na liderança do partido, mas ficou absolutamente queimado depois da sua prisão e todos os escândalos em que se meteu durante o primeiro mandato do presidente Lula. Dilma Rousseff, outra presidente da República do PT, ela foi reeleita presidente da República e depois sofreu um processo de impeachment, né? E foi muito ovacionada também ali pela militância e tudo mais. Isso, eu estou citando esses dois personagens para chegar no ponto principal aqui da crítica ao que nós tivemos ontem nesse encontro por parte do presidente Lula. Que na campanha recente do ano passado, e vocês lembram disso porque está fresquinho na memória, prometia uma frente ampla, uma frente democrática, alguém que fosse acabar com essa história do nós contra eles, que fosse unir o país e acabar com a divisão provocada por Jair Bolsonaro. Pois bem, ontem o Lula disse exatamente isso aqui durante a festa do PT. Nós temos 13 anos de experiência de governo. Um dos melhores momentos da história desse país foi no meu governo, onde banqueiro ganhou, empresário ganhou e trabalhador ganhou. E agora ele diz que Lula vai voltar. Vai voltar o Lula que a dona Lindu pariu para governar esse país da forma que o país precisa ser governado. É esse Lula que vai governar esse país. Bom, com a garganta inflamada, né, raiva, Lula citou Bolsonaro em outros trechos do discurso, esse é apenas um momento aqui do seu pronunciamento, mas é uma nítida e clara manifestação absolutamente política, eleitoreira, que nada tem a ver com o que nós temos colocado hoje de desafios para o presidente Lula, que foi eleito democraticamente, a maioria da população o escolheu, foi uma vitória apertada, mas foi uma vitória reconhecida aí pelas nossas instituições, pela justiça eleitoral, foi diplomado, foi empossado, está no comando do poder para ser criticado, para ser elogiado, mas não para fazer política, e muito menos para ser esse Lula que disse que não seria, e para ser cobrado por esse tipo de atitude, porque na campanha, repito aqui, nós tínhamos um discurso muito diferente desse, e o que o Lula tem feito até agora, pelo menos, é muito mais falar para sua militância, fazer guerra contra as palavras, fazer guerra de palavras contra bolsonaristas e esquecer que tem um país para ser governado com esses problemas já apontados aqui pela Thaís e pelo Cláudio. Principalmente a economia, principalmente a segurança jurídica,
o respeito aí pelas nossas instituições, algum tipo de rearranjo que possa trazer os chefes dos poderes para uma convergência, para o caminho da prosperidade, que é o que todos esperam, né? Mas não é isso que a gente está vendo. Então, quando a gente criticava aqui o Bolsonaro logo depois da campanha, porque ele ia no cercadinho, falava com seus apoiadores, criticava o Lula, o comunismo, não é semelhante, só que com as outras palavras, a palavra daquele que está no outro polo dessa disputa política interminável, que só favorece dois personagens, Lula e Bolsonaro. Todos os outros perdem com isso. Os outros políticos, a população brasileira, a economia do Brasil, a segurança pública, a área social, ninguém ganha com essa disputa num momento como esse. Vamos guardar esse discurso para daqui 4 anos, quando a gente tiver novamente a disputa eleitoral e nós começarmos o período, então, da disputa política. Agora, nós precisamos pensar no Brasil e temos que, de alguma forma, né, cobrar aqui que o governo atual tente unir o país e não separá-lo ainda mais, o que vai dificultar sempre alcançarmos aí os nossos ideais.